Esta história foi baseada em relatos enviados por nossos inscritos e editada por mim. Os nomes foram trocados para manter o anonimato. Se você também quiser que sua história seja contada aqui, mande um e-mail para mim. Adoro receber as suas experiências e trazer novas narrativas para o canal. Agora, vamos lá. Sou casada há vários anos e, embora nosso casamento não seja aquele conto de fadas que muitos sonham, encontramos uma maneira de conviver que, de alguma forma, parece justa e equilibrada para nós. Meu esposo é uma pessoa de poucas palavras, enquanto eu tendo a sonhar acordada e sempre estou planejando nossa próxima aventura ou escapada. Nossa casa é frequentemente envolvida por um silêncio confortável, pontuado apenas pelo som da chuva batendo na janela ou pelas páginas de um livro sendo viradas. Esse silêncio nunca foi um sinal de distância entre nós, mas sim um testemunho do nosso entendimento tácito e da paz que encontramos na companhia um do outro, mesmo que cada um esteja mergulhado em seus próprios pensamentos ou atividades. Cada um de nós segue sua rotina diária, com trabalhos que exigem bastante e horários que muitas vezes só se cruzam tarde da noite. Mesmo assim, reservamos momentos para pequenos prazeres compartilhados, como explorar feirinhas de antiguidades ou desfrutar de um café tranquilo em um lugar aconchegante que valorizamos por sua simplicidade e autenticidade. Esses momentos de conexão, embora simples, são as pedras fundamentais de nosso relacionamento. Eles nos lembram que, apesar de não vivermos uma história perfeita, a realidade que compartilhamos tem suas próprias perfeições, aquelas que apenas nós dois podemos verdadeiramente apreciar e entender. Moramos em uma pequena casa nos fundos da residência principal, onde meu sogro vive. Ele ficou viúvo pouco antes de eu me casar, e desde então optou por viver sozinho, ou pelo menos é o que parece à primeira vista. De vez em quando, noto algumas visitas não tão discretas de diversas moças que vêm até lá. Meu sogro já passou da juventude, mas ainda possui um certo charme, que aparentemente atrai olhares. Ele é um homem de postura elegante, sempre bem vestido, com cabelos prateados meticulosamente penteados para trás, o que lhe dá um ar distinto. Apesar de sua idade, ele mantém um espírito jovial e uma energia contagiante. Seu sorriso fácil e seu jeito galante de conversar não deixam transparecer os anos vividos. Ele sempre foi claro sobre não querer se envolver seriamente com ninguém após perder sua esposa, com quem compartilhou décadas de vida. No entanto, isso não o impediu de desfrutar da companhia de diferentes parceiras, cada uma trazendo um pouco de cor e novidade à sua rotina. Às vezes, enquanto rego as plantas ou arrumo algo no quintal, posso ouvir risadas e música vindo da casa principal. Nessas horas, percebo que, apesar da idade e das circunstâncias, meu sogro encontrou seu próprio modo de seguir em frente, preservando sua independência e aproveitando a vida à sua maneira. Meu esposo sempre foi uma pessoa extremamente dedicada ao seu trabalho. Ele trabalha na mesma empresa há muitos anos, um lugar onde sua lealdade e confiança foram solidamente construídas ao longo do tempo. Seu patrão, um homem igualmente sério e justo, sempre viu meu marido não apenas como um empregado, mas como um verdadeiro pilar da firma, alguém capaz de assumir responsabilidades importantes. Foi numa tarde tranquila, enquanto eu preparava o jantar, que meu esposo chegou em casa com um semblante misto de excitação e nervosismo. Assim que cruzou a porta, sem nem mesmo trocar de sapatos, ele me disse que havia sido escolhido pelo seu chefe para representar a empresa em um congresso de grande relevância para o setor. O evento, que duraria 3 dias, seria uma excelente oportunidade para ele demonstrar suas habilidades e conhecimentos, além de ser um passo significativo para sua carreira. O congresso seria realizado em uma cidade a algumas horas de voo de onde moramos, o que significava que ele precisaria ficar fora por alguns dias. Isso incluía noites em um hotel, jantares com outros profissionais do ramo e a chance de fazer novas conexões que poderiam ser valiosas para sua trajetória profissional. Apesar da distância e do tempo longe de casa, a oportunidade era demasiado importante para ser descartada. Ele estava claramente entusiasmado com a possibilidade de se destacar e trazer novas ideias e projetos para a empresa, mas também podia sentir uma ponta de relutância em deixar-me sozinha por aqueles dias. No entanto, ambos sabíamos que essa era uma chance de ouro para ele e que seu trabalho árduo estava finalmente sendo reconhecido. Por um lado, senti uma onda de orgulho e felicidade por ele. Era uma prova do reconhecimento de seu esforço e dedicação, algo que sempre apoiei desde o início de nossa vida juntos. No entanto,
uma parte de mim também estava ansiosa e um pouco melancólica. Apesar de estarmos casados há anos, nunca havíamos passado tanto tempo separados. A ideia de não tê-lo por perto, mesmo que por apenas 3 dias, parecia estranhamente desoladora. Na manhã de sua partida, acordei mais cedo para preparar um café da manhã reforçado e ajudá-lo com os últimos preparativos para a viagem. Enquanto ele revisava documentos e conferia se tinha todos os itens essenciais, eu tentava disfarçar minha preocupação com conversas leves e encorajadoras. O caminho até o aeroporto foi tranquilo, mas carregado de um silêncio reflexivo. Ele segurava minha mão, apertando-a de vez em quando, como se quisesse se assegurar de que tudo ficaria bem. Ao chegarmos, o processo de check-in e segurança pareceu passar em um borrão. De repente, era hora de nos despedirmos. Nos abraçamos apertado, e ele me beijou na testa, prometendo mandar mensagens sempre que possível e voltar antes que eu sentisse muita falta. Observei enquanto ele se afastava com sua mala, virando-se uma última vez para acenar antes de desaparecer pelo portão de embarque. Dirigindo de volta para casa, o silêncio do carro parecia mais pesado do que o habitual. A casa, ao chegar, também ecoava uma quietude que não estava acostumada. Tudo parecia lembrar a presença dele, e cada pequeno espaço compartilhado ressaltava sua ausência. Nos próximos 3 dias, teria que me acostumar com essa sensação, esperando ansiosamente pelo momento de sua volta. Mas uma inquietação começou a crescer em mim, conforme as horas passavam sem uma resposta dele. Eu tentava me distrair com as tarefas cotidianas, mas a preocupação era uma sombra constante. Checava o celular incessantemente, e a cada vez que via que ele havia entrado online sem responder, um nó se formava em meu estômago. Finalmente, depois de várias horas, ele respondeu. Sua mensagem era breve, dizendo apenas que estava tudo bem e que o trabalho no congresso estava exigindo muito dele. Tentei me convencer de que era normal, dada a importância do evento, mas algo dentro de mim ainda estava inquieto. Para tentar ocupar minha mente e também como uma forma de cuidar da família na ausência dele, decidi preparar comida não só para mim, mas também para meu sogro, que vivia sozinho na casa principal. Era uma pequena distração, uma maneira de sentir que ainda podia ser útil e manter uma conexão com a família. Vesti um casaco e caminhei até a casa do meu sogro, levando comigo uma marmita recheada com algumas de suas comidas favoritas que eu havia preparado. Bati a porta e esperei. Ele abriu com um sorriso, sempre gentil, convidando-me para entrar. Expliquei que havia feito um pouco mais de comida e perguntei se ele gostaria de jantar comigo. Ele aceitou com gratidão, parecendo aliviado por não ter que preparar nada por si mesmo naquela noite. Enquanto ele colocava a mesa, conversamos sobre trivialidades e eu tentei não pensar muito na situação com meu marido. No entanto, era difícil não sentir uma pontada de preocupação, especialmente porque meu esposo normalmente era muito atencioso e raramente deixava de responder minhas mensagens por tanto tempo. Decidi, contudo, aceitar suas justificativas e esperar que as coisas se acalmassem após o fim do congresso. A noite com meu sogro foi agradável e, por um breve momento, consegui me distrair das minhas preocupações. Rimos, compartilhamos histórias e, por algumas horas, pude sentir um pouco de normalidade em meio ao caos emocional que se instalara desde a partida do meu esposo. Ainda estava envolta nos lençóis, desfrutando dos últimos momentos de sono da manhã, quando um som abrupto de batidas na porta me arrancou da cama. O coração disparou com o susto e rapidamente me levantei, ainda um pouco desorientada pelo sono interrompido. Caminhei apressadamente até a porta, sem me dar conta de que ainda estava vestida com meu pijama, um conjunto leve que mal cobria o necessário. Ao abrir a porta, me deparei com meu sogro, que segurava um saco de pães ainda quentes e uma garrafa térmica de café. Por um breve momento, ele me olhou de cima a baixo, e só então percebi como estava inadequada para receber visitas. Sentindo minhas bochechas corarem, murmurei uma desculpa rápida sobre trocar de roupa e fechei a porta levemente, deixando-o esperando do lado de fora. Rapidamente, fui até o quarto, trocando o pijama por um shorts e uma blusa mais apropriados. Ao me olhar no espelho, respirei fundo, tentando acalmar a mistura de embaraço e ansiedade que sentia. Voltando à porta, abri-a novamente e encontrei meu sogro, que agora parecia um pouco mais à vontade, mas ainda com um leve rubor de constrangimento nas bochechas. Ele sorriu timidamente e disse: "Trouxe um pãozinho quente e café fresquinho. Queria retribuir seu carinho de ontem." Seu gesto tão simples e gentil aliviou o restante do desconforto que eu sentia. Convidei-o a entrar e ele aceitou,
caminhando para a cozinha enquanto eu arrumava a mesa. Enquanto servia o café, notei que ele parecia mais relaxado, conversando sobre como havia acordado cedo para ir à padaria e escolher pessoalmente os pães que ele sabia que eu gostava. Compartilhamos o café da manhã em um clima amigável, falando sobre trivialidades e, por alguns momentos, esquecendo as tensões e preocupações que haviam marcado os últimos dias. À medida que os dias passavam, a indiferença do meu esposo tornava-se mais evidente e difícil de ignorar. No começo, tentei convencer a mim mesma de que era apenas impressão minha, que ele realmente estava ocupado com as demandas do Congresso. As mensagens que ele enviava eram breves e raramente ele iniciava uma conversa, limitando-se a respostas curtas e funcionais. Isso era incomum, pois mesmo em momentos de estresse no trabalho, ele sempre fazia questão de manter uma comunicação afetuosa e atenciosa comigo. A dúvida começou a se instalar em minha mente, e um sentimento desconfortável de que algo estava errado começou a crescer. Foi então que, no dia em que ele deveria voltar, recebi sua ligação. A voz do outro lado da linha soou hesitante, quase forçada, enquanto ele explicava que o evento tinha sido estendido até o final de semana e que ele não poderia dizer não ao pedido de seu patrão para permanecer mais alguns dias. Algo na maneira como ele falou, a falta de convicção em sua voz, fez com que o alarme em minha cabeça soasse ainda mais alto. Por um momento quis confrontá-lo, exigir a verdade, ou pelo menos expressar minha preocupação e o desconforto que suas palavras me causavam. No entanto, optei por não dizer nada. O medo de uma possível confirmação, de que algo mais sério estivesse acontecendo, me manteve em silêncio. A conversa foi breve, e ele desligou logo após reafirmar que tudo estava bem e que ele sentia minha falta. Desliguei o telefone com uma sensação de vazio, sentindo a falta da firmeza e da segurança que sua voz sempre me transmitiu. Caminhei até a janela, olhando para o quintal onde as folhas das árvores balançavam ao vento, refletindo sobre a estranha reviravolta que nossa relação parecia estar tomando. A incerteza e a preocupação me envolviam como uma neblina fria, deixando-me questionar não apenas a situação atual, mas também a solidez de tudo o que havíamos construído juntos até então. A presença de meu sogro, embora inicialmente uma mera conveniência, começou a se tornar uma fonte de conforto. Ele parecia perceber, mesmo sem que eu dissesse, que eu precisava de companhia, e de alguma forma sempre encontrava um motivo para compartilhar uma refeição ou simplesmente fazer uma visita. Nossos cafés da manhã se tornaram uma pequena tradição. Ele vinha com pães frescos e uma garrafa térmica cheia de café, e juntos começávamos o dia conversando sobre coisas leves, evitando os tópicos que poderiam trazer à tona minhas preocupações. Esses momentos não só preenchiam o silêncio da casa, mas também me davam força para enfrentar o dia. Às vezes, ele se juntava a mim para o almoço também. Eu cozinhava algo simples, e ele trazia alguma história do passado ou um comentário sobre as notícias do dia. Essas refeições, compartilhadas sob a luz suave que entrava pela janela da cozinha, eram um bálsamo para o meu espírito agitado. Era nesses pequenos encontros, nessas breves trocas de palavras e gestos de cuidado mútuo, que encontrava algum alívio para a solidão e a ansiedade que o comportamento de meu marido havia instigado. Meu sogro, com sua presença tranquila e atenciosa, ajudava a tornar os dias mais suportáveis, oferecendo não apenas sua companhia, mas também um senso de normalidade e continuidade em meio à tempestade de emoções que eu enfrentava. Como de costume, naquela noite, preparei uma janta especial para levar até meu sogro, buscando de alguma forma aliviar a solidão que ambos sentíamos. Ao chegar à sua porta e perceber que estava entreaberta, bati suavemente, esperando por uma resposta que não veio. Pensando que ele poderia não ter me ouvido, resolvi entrar. Talvez ele estivesse na cozinha ou em algum outro cômodo mais afastado. Ao me aproximar do corredor que levava aos quartos, notei uma luz fraca emanando de uma fresta da porta do quarto dele. Movida pela intenção de chamar por ele, me aproximei discretamente, mas antes que pudesse anunciar minha presença, algo inesperado capturou totalmente minha atenção. Meu sogro estava sentado na cama, a luz da televisão refletindo em seu rosto concentrado. Ele assistia a um filme picante, com cenas que desenhavam contornos e movimentos suaves na penumbra do quarto. Por um momento fiquei paralisada, o coração acelerado não apenas pela surpresa, mas também pelo constrangimento de invadir sem querer um momento tão privado. Ele ainda não havia notado minha presença, completamente absorto nas cenas que se desenrolavam na tela. A respiração dele era medida,
e sua expressão misturava contemplação e uma leve tensão, como se estivesse distante, em um mundo à parte. A cena na televisão mostrava dois corpos entrelaçados em um balé de desejo e entrega, e por um instante senti uma onda de calor percorrer meu corpo, uma reação inesperada à atmosfera carregada de sensualidade. O som metálico de um talher caindo ao chão quebrou o silêncio do quarto, ecoando pelas paredes como um alarme súbito. Meu sogro virou-se rapidamente, surpreso ao me encontrar parada à porta de seu quarto. O constrangimento foi instantâneo. Seus olhos arregalados por um breve segundo antes dele alcançar o controle remoto e desligar a televisão. O clima de tensão era visível. Um manto pesado que caía sobre nós dois. Agora, pessoal, vou fazer uma pequena pausa para lembrar vocês de algo muito importante. Se você está gostando do vídeo, que tal deixar um like e um comentário aqui embaixo? Isso ajuda muito o meu canal a crescer e me dá aquele incentivo para continuar trazendo mais histórias para vocês. Então, não esquece, tá? Agora, sem mais delongas, vamos continuar esse relato. Enquanto ele se recompor, pude ver o rubor em suas bochechas, um testemunho mudo do constrangimento que ambos sentíamos. Com a voz trêmula, tentei desviar o assunto para a janta que ainda segurava firme nas mãos, tentando dissipar o clima pesado que se instalara. "Trouxe janta para você", murmurei, minha voz mal saindo. Ele acenou, agradecendo, ainda tentando se recompor completamente. Consegui ver em seus olhos uma mistura de alívio por eu ter mudado de assunto e uma leve inquietação pelo que tinha sido inadvertidamente revelado. O jantar transcorreu sob uma nuvem de silêncio desconfortável, as palavras trocadas esporadicamente, ambas as partes tentando ignorar o elefante na sala. Quando finalmente voltei para casa, meu coração ainda batia descompassado, pulsando com uma adrenalina que não sentia há muito tempo. Deitada na cama, meu corpo ainda vibrava com a lembrança do que tinha visto. A cena do filme, embora breve, despertou em mim sensações que há tempos estavam adormecidas. A proximidade física, o toque, a paixão que emanava da tela. Tudo isso reacendeu em mim um desejo que eu pensava ter esquecido. A solidão dos últimos dias, agravada pela distância emocional de meu marido, tornava aquele momento de vulnerabilidade ainda mais intenso. Naquela noite, enquanto as sombras dançavam nas paredes do meu quarto, permiti-me ficar acordada, relembrando não apenas o que tinha visto, mas também o que aquilo despertara em mim. Uma mistura complexa de desejo, curiosidade e uma certa nostalgia por uma intimidade que, até então, não sabia que sentia falta. O retorno do meu esposo era um misto de ansiedade e esperança. Apesar dos episódios desconcertantes dos últimos dias, parte de mim ansiava por sua chegada, pela chance de retomarmos nossa rotina e, talvez, esclarecermos as inquietações que haviam crescido em seu silêncio. Quando ele finalmente chegou, seu estado de exaustão era evidente. Cumprimentou-me brevemente, um beijo rápido e um sorriso cansado, antes de se encaminhar direto para o chuveiro, deixando as malas jogadas na sala. Movida pelo desejo de organizar um pouco o espaço, comecei a recolher suas coisas, levando-as para o quarto. Foi então que o som de uma vibração insistente chamou minha atenção. O celular dele, esquecido no bolso de uma das malas, vibrava sem cessar, iluminando-se a cada nova notificação que chegava. A curiosidade, alimentada pelas dúvidas recentes, me levou a pegar o aparelho. Na tela, um número desconhecido. Hesitei por um momento antes de abrir as mensagens, o coração batendo forte contra o peito. A mensagem mais recente era curta, mas suas palavras eram como golpes diretos no meu coração. "Já estou morrendo de saudades." A informalidade íntima da mensagem era inconfundível. Um claro indício de algo mais do que uma simples amizade. Num instante, todas as peças começaram a se encaixar. A indiferença dele, as respostas evasivas, a extensão súbita de sua viagem. Tudo fazia um doloroso sentido agora. Ele estava tendo um caso. A revelação foi devastadora. Um turbilhão de emoções me inundou. Da raiva à tristeza, da incredulidade ao desespero. O som do chuveiro cessou, e a realidade de ter que enfrentá-lo, de ter que discutir o que eu acabara de descobrir, me paralisou por um momento. O peso da traição parecia sufocar o ar do ambiente. E enquanto eu segurava o celular ainda vibrando com mais mensagens daquela pessoa desconhecida, soube que os próximos momentos seriam decisivos para o futuro do nosso casamento. A noite foi longa e torturante. Apesar de meu marido dormir tranquilamente ao meu lado, a traição descoberta ecoava em minha mente,
misturando raiva e tristeza em uma tempestade silenciosa. Quando amanheceu, ele se arrumou e saiu cedo para o trabalho, sem notar o turbilhão emocional pelo qual eu estava passando. Precisava desabafar, sentir o apoio de alguém, então decidi ir até a casa do meu sogro. Ao chegar lá, encontrei-o sentado à mesa da cozinha, tomando seu café matinal. O constrangimento da noite anterior ainda pairava no ar, adicionando uma camada de tensão ao nosso encontro. Ele pareceu aliviado ao me ver, apesar do leve desconforto inicial, e rapidamente me convidou para entrar. Assim que me sentei, ele notou meu semblante abatido e a tristeza em meus olhos. Antes que pudesse falar algo, ele começou a se desculpar pelo incidente da noite anterior. No entanto, interrompi suas palavras desabafando sobre a descoberta da traição. Ao ouvir isso, ele não demonstrou surpresa, apenas abaixou a cabeça, seus olhos tristes refletindo uma dor que parecia compartilhada. Com voz trêmula e escolhendo cuidadosamente suas palavras, ele começou a falar. Eu já suspeitava de algo há algum tempo. Vi atitudes estranhas no meu filho e tentei conversar com ele várias vezes, mas ele nunca me deu ouvidos. Eu estava em um dilema. Não sabia se deveria me intrometer ou não na relação de vocês. A última coisa que queria era causar mais problemas. Seu rosto estava carregado de angústia e ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Mas eu fiquei muito chateado ao ver o que estava acontecendo. Você é uma mulher incrível e não merece passar por isso. Nesse momento, ele segurou minha mão num gesto de consolo e apoio. Sua mão era firme e quente, transmitindo uma segurança que eu tanto precisava. Senti as lágrimas começarem a brotar enquanto ele continuava. Eu só quero que você saiba que estou aqui para você. Não importa o que você decida fazer. Você é parte da nossa família e merece todo o respeito e amor. A sinceridade em sua voz e o calor de seu toque foram um bálsamo para minha alma ferida. Naquele momento, apesar da tristeza e do caos emocional, senti uma ponta de gratidão por ter alguém como ele ao meu lado, disposto a oferecer suporte e compreensão em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Os dias se arrastavam com uma lentidão excruciante. Meu esposo, agora mais distante do que nunca, parecia completamente desligado de nossa relação, especialmente na intimidade, onde sua ausência era mais dolorosa. Eu me sentia abandonada em minha própria casa, navegando sozinha por um mar de incertezas e tristeza. Nesse contexto, as conversas com meu sogro se tornaram meu refúgio. Inicialmente, eram encontros esporádicos para compartilhar uma refeição ou simplesmente desabafar, mas com o tempo, passaram a ser uma parte essencial do meu dia. Ele era sempre acolhedor, mostrando uma compreensão e um cuidado que eu não encontrava em nenhum outro lugar. Nossa interação diária começou a fortalecer um laço que ia além da amizade. Ele não era apenas um ouvinte atento, tornou-se um confidente, alguém com quem eu podia compartilhar não só minhas frustrações, mas também risadas e momentos de leveza. Cada encontro nos aproximava mais, e sem que eu percebesse, eu estava começando a vê-lo sob uma nova luz. Foi durante uma dessas conversas, em uma tarde tranquila em sua cozinha, enquanto compartilhávamos um café e falávamos sobre as pequenas alegrias da vida, que senti algo novo aflorar dentro de mim. Ele havia feito uma piada, e sua risada, tão calorosa e genuína, fez meu coração bater mais rápido. Olhei para ele, realmente olhei, e vi não apenas o pai do meu marido, mas um homem carinhoso, forte e compreensivo. Ele percebeu meu olhar prolongado, e por um instante, o ar entre nós carregou uma tensão elétrica. Foi um momento de silêncio, pesado e carregado de não ditas confissões. Ambos sentíamos a complexidade do que aquilo significava, a delicadeza do terreno emocional que estávamos pisando. Nada foi dito naquele momento sobre os sentimentos que estavam começando a se formar. No entanto, ambos sabíamos que algo tinha mudado. As conversas que se seguiram foram carregadas de um subtexto novo, uma consciência de que o conforto que encontrávamos um no outro estava lentamente se transformando em algo mais profundo, algo que nenhum de nós havia antecipado. Era uma tarde qualquer, o céu nublado filtrando a luz do sol de forma suave através das cortinas. Eu estava perdida nas páginas de um livro, tentando encontrar algum escape para os pensamentos que me assombravam incessantemente quando ouvi batidas discretas na porta. Colocando o livro de lado, levantei-me e caminhei até a entrada, meu coração batendo um pouco mais rápido do que o habitual. Ao abrir a porta, encontrei-o ali parado, um semblante de hesitação estampado em seu rosto.
Ele parecia buscar as palavras adequadas, um leve franzir de testa revelando o peso de suas intenções. No entanto, não permiti que a tensão do silêncio se prolongasse. Movida por uma mistura de impulso e necessidade, estendi minha mão, agarrando a dele suavemente e o puxei para dentro. Assim que a porta se fechou atrás dele, nossos olhares se encontraram e, sem que nenhuma palavra fosse necessária, nos abraçamos. Foi um abraço apertado, carregado de uma urgência que havíamos contido por dias. Seus braços envolveram minha cintura, trazendo-me para mais perto, enquanto eu aninhava minha cabeça em seu peito, sentindo o calor de seu corpo contra o meu. O mundo lá fora parecia desaparecer, e por um momento, só existíamos nós dois, envoltos em um refúgio de emoções intensas. O abraço foi longo e repleto de significados, uma confissão silenciosa de sentimentos que havíamos tentado ignorar. Eu podia sentir o batimento do coração dele, rápido e forte, ecoando contra o meu. Cada respiração que tomávamos parecia sincronizada, como se, de alguma forma, estivéssemos tentando nos acalmar mutuamente. Quando finalmente nos afastamos, mantivemos uma proximidade que nenhum de nós ousava romper. Os olhos dele buscavam os meus, cheios de perguntas e promessas, uma complexidade emocional que ambos compartilhávamos. Aquele momento de silêncio entre nós falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Um silêncio cheio de entendimento mútuo e do reconhecimento do passo que acabáramos de dar juntos. Enquanto nos abraçávamos, a proximidade física intensificou os sentimentos que até então tentávamos conter. Suas mãos, inicialmente firmes em minha cintura, começaram a desenhar caminhos que traziam consigo um arrepio de antecipação. Ele me puxou para mais perto, eliminando qualquer espaço que ainda restasse entre nós, e eu podia sentir cada contorno de seu corpo contra o meu. O ar na sala parecia carregado, pesado com o nosso desejo mútuo. Sua respiração, agora mais profunda e irregular, era um sussurro quente contra o meu ouvido, e cada exalação era uma faísca que inflamava ainda mais o meu próprio desejo. Nossos olhares se encontraram, e o que vi nos seus olhos foi um reflexo do que sentia. Uma mistura de paixão e uma certa urgência, um medo delicioso de cruzar um limiar do qual não haveria retorno. Movido por um ímpeto que ambos compartilhávamos, ele inclinou sua cabeça, reduzindo os últimos milímetros que separavam nossos lábios. O primeiro contato foi suave, exploratório, como se cada um de nós testasse as águas de um lago até então desconhecido. Mas a cautela rapidamente deu lugar a um beijo mais faminto, mais exigente. Suas mãos traçavam linhas ardentes por minhas costas, puxando-me ainda mais para si, como se quisesse fundir nossos corpos em um só. A intensidade do momento nos envolveu completamente, e cada toque, cada movimento, cada respiração compartilhada era uma palavra não dita, uma promessa de mais. Meus próprios dedos se entrelaçaram em seus cabelos, puxando-o para mais perto, aprofundando nosso beijo, perdida no ritmo e na sensação que apenas ele poderia despertar. Naquele instante, o mundo exterior perdeu toda a sua importância. Não havia passado nem futuro, apenas o agora, apenas o sentimento avassalador que nos consumia. E naquele abraço, naquele encontro de lábios e almas, eu sabia que não queria mais voltar atrás. Desejava explorar cada parte desse novo território com ele, permitir-me sentir cada toque, cada suspiro, cada pulsar de nosso entrelaço ardente. Quando tudo terminou, ficamos ali, lado a lado, tentando recuperar o fôlego, nossos corpos ainda tremendo com a intensidade do que acabara de acontecer. O ar ao nosso redor estava quente e pesado, carregado com o eco de nossa paixão. Estávamos ofegantes, suados, cada respiração um lembrete do fogo que acabáramos de alimentar. Olhamos um para o outro, os olhos ainda brilhando com um misto de surpresa e satisfação, cientes do passo irreversível que tínhamos dado. Havia uma sensação de vulnerabilidade nua entre nós agora, uma honestidade crua que nenhum de nós poderia ignorar. Enquanto o silêncio se estendia, uma suave conexão se formava, tecida nas palavras não ditas e nos gestos que falavam mais do que qualquer diálogo. Lentamente, ele levantou uma mão para afastar uma mecha de cabelo que colava em minha testa, seus dedos traçando um caminho terno pela minha pele ainda arrepiada. Esse gesto simples, carregado de cuidado e ternura, fortaleceu a nova intimidade que havíamos compartilhado. Era como se naquele toque, todas as complexidades de nossas vidas pudessem ser momentaneamente esquecidas, substituídas por um entendimento mútuo de algo profundamente humano e profundamente verdadeiro.
Nós nos ajeitamos, ainda relutantes em quebrar o contato físico que parecia agora tão natural, tão essencial. A realidade do mundo fora daquele quarto começava lentamente a se impor novamente sobre nós, trazendo consigo as implicações do que tínhamos feito. Mas naquele breve respiro, naquele espaço entre o antes e o depois, permitimos-nos apenas ser, dois seres humanos conectados por um momento de fraqueza compartilhada e uma coragem inesperada. O silêncio que compartilhávamos era confortável, reflexivo, como se ambos ponderássemos sobre onde nos encontrávamos e para onde poderíamos ir a partir daí. Não havia pressa para definir o indefinível, não naquele instante. Havia apenas a realidade de nossa proximidade física e a certeza de que, independentemente de tudo, tínhamos encontrado um no outro um refúgio surpreendente e uma paixão inegável. Quero saber o que vocês acharam dessa história. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem suas opiniões ou experiências. Estou ansiosa para ler tudo. Até a próxima!